Olá, sejam muito bem-vindos ao Descobrir Depois de Adulta, o podcast que vai te conduzir pelo melhor caminho da sua vida, que é o caminho de você conhecer a si mesmo. E meu amor, uma hora que você se conhece, ninguém mais pode dizer quem você é ou deixa de ser. E também nada te abala muito fácil, não. Ai, fulano tá falando isso de você. Pois é, mas tu sabe quem você é. O meu nome é Andréia Chociai, no meu Instagram, TikTok, @AndreiaChociai. Vocês podem conhecer um pouco mais sobre mim, mas principalmente ter acesso a um outro conteúdo muito legal, outros vídeos, outras abordagens que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Chegamos na grande sexta-feira do ano, novembro. Eu simplesmente amo. Tenho pra mim que novembro, fazendo um recap dos anos anteriores, novembro é um mês que acontece muita coisa na minha vida. Eu falo que assim, parece que minha vida ela demora pra engrenar. Demora, ela vai deixar pra chegar lá pra perto de dezembro pra tipo assim, opa, tem que fazer alguma coisa aqui. Então gosto do mês de novembro e tô ressignificando principalmente festas de finais de ano, que por muito tempo eu carreguei meio que um bode, um trauma, enfim. Mas isso é pauta para outro podcast. A minha conversinha hoje com vocês aqui é que um dos indícios quando a gente tá nesse processo de se conhecer melhor, de puta, quem que eu sou, o que que eu gosto, o que que eu não gosto, o que é o que eu realmente gosto e não o que as pessoas querem que eu goste. E uma das coisas que eu vejo na minha vida, que aconteceu bastante, mas eu também vejo na vida de pessoas, por exemplo, que fazem a consultoria comigo, são pessoas que tomam ainda algumas decisões baseados no que as pessoas acham que elas devem fazer, tá? Vamos acompanhar o raciocínio. Teve uma menina na consultoria e tudo mais, que ela foi demitida e tal, e ela teve uma boa multa rescisória, essas coisas, indenização e tal. E quando ela recebeu essa indenização, ela estava muito angustiada, porque os pais começaram a ficar... Veja, ela já é uma mulher com mais de 30 anos e tudo mais, não morava mais com os pais, e os pais ficaram, não, porque você tem que comprar um imóvel, você tem que comprar um imóvel, você tem que comprar um imóvel, você tem que comprar um imóvel e tal. E ela não queria, ela sabia assim no âmago dela que ela não queria, porque ela tem rodinha nos pés. Então ela tava naquela angústia, porque ela falou, André, eu não sei nem se eu fico na minha cidade, eu tenho talvez outros planos, enfim. E ela tava muito angustiada, mas assim, gente, muito angustiada. Porque ela tava meio que nessa crise moral, ai, são meus pais, o que eles falam é o certo, é o melhor pra mim, né? Mas não é isso que eu quero, não é isso que eu tenho em mente e tal. Então assim, ela tava numa crise colossal, que já se arrastava há alguns meses, o dinheiro ainda continuava parado, e ela não sabia o que fazer. Ela tava muito em crise. E qual que é o problema quando a gente fica muito tempo em dúvida? Que a gente não toma decisão nenhuma. Tempos depois, atendi uma outra pessoa que a vida inteira, desde que ela se formou, durante toda a formação dela, a família ficava, você tem que prestar concurso, você tem que prestar concurso, você tem que prestar concurso. No fundinho, ela sabia que ela não queria prestar concurso. Mas ela fez aquela pressão e assim, quando a gente é adolescente, quando a gente é mais jovem, querendo ou não, a gente não tem muito uma visão de futuro. Então a gente acredita que aquelas pessoas que têm uma determinada autoridade sobre a nossa vida saibam o que é melhor pra gente. E a gente acaba tomando essas decisões. E ela tava assim, mascando vidro dentro desse concurso. Ela não aguentava mais, porque ela já entrou sabendo que não era aquilo. Mas naquele momento, como ela não tinha assim pauta, ela não tinha força para tomar uma decisão contrária, ela acabou fazendo. E se encontrava também numa grande crise. Ela se encontrava num momento que, poxa, eu não sei o que eu faço, porque são pessoas que me amam e querem meu bem, mas no fundo eu sei que eu não quero e tal. E aí eu tava refletindo aqui com os meus botõezinhos, né? Quantas coisas a gente não tá fazendo hoje pra não frustrar o desejo do outro.
quantas coisas hoje você se mantém fazendo, quantas relações você continua permanecendo porque você não quer frustrar o outro. E veja, é uma preocupação genuína. Quando eu optei pela engenharia civil, veja, eu optei por uma pressão, que eu não falo que é uma pressão só que meu pai me colocou, não adianta a gente colocar, eu nunca, né, vou querer colocar meu pai nesse papel de algoz, não, ele fez a pressão que ele podia, mas eu poderia ter peitado e tomado uma decisão diferente, não tinha nada de uma arma na minha cabeça, assim, faça ou faça, não, é que ele me deu muito mais, como que eu posso dizer, pontos fortes, ele me deu mais argumentos para eu acabar indo para engenharia civil, mesmo que lá no fundinho eu não quisesse. Eu nunca quis, nunca assim, ai, nossa, não, engenharia civil nunca foi cogitado na minha cabeça. Eu pensei em fisioterapia, eu pensei em arquitetura, eu pensei em moda, eu pensei em mais alguma coisa? Não. Eu acho que a partir da 7ª série, eu me lembro de ter pegado muito firme em arquitetura. Antes eu lembro que era fisioterapia, peguei firme em arquitetura. Perto do 3º ano, 2º ano do ensino médio, 3º ano, começou a aparecer moda muito na minha cabeça. Logo eu, inimiga da moda. Mas enfim, a pessoa que não gosta de se arrumar, que é assim... Nossa, se eu pudesse... Dona Insider, ela tem que estar sempre aqui, porque é o tipo de roupa que eu uso, assim. O básico, eu não gosto de pensar pra me vestir. E aí, eu me lembro que quando eu fiz... também existia, porque assim, eu não estava conseguindo passar em arquitetura, e na minha época eu tinha que passar numa faculdade pública, não tinha outra opção, e eu me lembro que eu não passava em arquitetura, e aí quando eu converti a pontuação eu passava em civil e tal, e eu queria ganhar dinheiro, não aguentava viver naquela pobreza desgraçada, e acabei indo para civil, mas obviamente que me pesou demais não frustrar o meu pai. E como primogênita, sabe, tem toda aquela pressão, aquela esperança em cima de você e tudo mais. Então, eu não queria frustrá-lo. E depois, mais pra frente, veja, eu já uma mulher madura, uma mulher casada, já independente, eu fiquei com medo de frustrá-lo quando eu fui fazer a transição de carreira. E aquilo me pesou muito. Então não tem como eu dizer pra vocês assim, ai, não levem isso em consideração. A gente vai levar. Porque uma vez que você tenha algum tipo de sentimento bom por aquela pessoa, você vai fazer de um tudo para não frustrar. Eu vejo, teve um tempo onde eu tive um relacionamento que todo mundo gostava muito da pessoa. Os meus amigos, familiares, todo mundo, nossa, que pessoa maravilhosa, que pessoa gente boa, que pessoas... Mas eu não gostava. Você entendeu? Eu não gostava. Mas eu sei que eu sustentei por muitos meses essa relação pelo medo de frustrar as pessoas que eu amava. Só que tem uma hora na nossa vida que a gente precisa sustentar o desconforto de ser quem a gente é. E ser quem eu sou demanda que eu tome decisões boas para mim, mesmo que elas causem algum tipo de desconforto ou frustração, mesmo nas pessoas que eu amo. Uma vez eu vi um vídeo de uma mulher falando, ela falou assim, você pode ter certeza que essa mulher que vocês admiram, essa pessoa que vocês admiram, que ela tem uma opinião muito forte, que ela é bem posicionada, que ela não dá palco para maluco, essa pessoa que se impõe, ela tá sustentando muito desconforto de ser quem ela é, porque não é fácil. Porque a gente, enquanto ser social, a gente tem essa necessidade nossa, por mais que você diga que não, de querer agradar os outros. Porque o nosso segundo maior medo é a vergonha pública. E quando eu falo de vergonha pública, eu não tô falando de você cair em público, eu não tô falando... É a vergonha de em algum momento, o medo de em algum momento não ser aceito ou ser motivo de chacota para um grupo de pessoas. Mesmo que elas sejam desconhecidas. Por isso que eu carreguei... Gente, olha que coisa bizarra, mas eu carreguei a minha vida inteira
um medo de cair. Isso era motivo de sarro na minha família. Porque toda vez que, assim, eu lembro quando eu mudei de escola no ensino médio, depois quando eu fui do ensino médio pra faculdade, todo mundo tirava sarro. E aí, tá com medo de cair? Porque o meu medo, eu carregava comigo um medo de, vou numa igreja nova, eu tinha medo de entrar e cair. Eu vou entrar numa escola nova, eu tenho medo de tropeçar e cair. Eu vou entrar lá na faculdade, um lugar novo. Eu sempre tive esse medo. Mas o que é esse medo? É o reflexo do medo de não ser aceito, de ser motivo de chacota, de passar vergonha em público. O medo da vergonha pública, ela só perde pro medo da morte. É o segundo maior medo que a gente tem. Por isso, para algumas pessoas é tão difícil gravar um vídeo. Por isso, para algumas pessoas é tão difícil falar em público. Porque a gente tem esse medo de passar vergonha. O que a pessoa está pensando, o que ela vai estar imaginando, o que ela vai estar dizendo, o que ela vai estar falando. Só que é uma coisa, meus amores, que foge completamente do nosso controle. Eu digo isso em vários vídeos. A pessoa que ela tiver que falar, ela vai falar. Você falando em público, você não falando em público, você escolhendo, você não escolhendo. Mas esse não é o ponto. O ponto é que se eu tô aqui num podcast falando pra vocês, né, que eu tô ajudando a pavimentar aí o caminho suado de ser quem você é, eu preciso reforçar que, como adultos, eu tenho que me conformar com a ideia de que eu vou frustrar pessoas. Que pessoas vão esperar coisas de mim, mesmo eu não dando nenhum indício. Porque tem muitas pessoas que esperam muito de mim, sendo que eu nunca nem dei sequer uma esperança. Mas ela olha pra mim, ela imagina algo. Isso é algo que acontece muito na criação de conteúdo. As pessoas me veem lá criando conteúdo, conteúdo. E aí chega, por exemplo, muita pessoa no meu direct desabafando, assim, escreve textão, um monte de coisa. E essas pessoas acham que por eu fornecer este conteúdo gratuito, eu também tenho que fornecer a minha hora gratuita para aquela pessoa. E quando eu não o faço, e geralmente eu instruo a pessoa, olha, eu tenho a consultoria, que é um momento onde eu posso entender melhor a sua demanda e tudo mais, não sei o que, eu já tive que ouvir coisas do tipo, mas eu quero que você me ajude de graça. Não, mas eu quero, é só uma diquinha, é só um conselhinho. Só que eu não pego essa dica e esse conselho e chego lá na companhia de energia e falo assim, eu vou pagar a conta de energia hoje com conselhos. Mas diquinhas aqui, eles não aceitam, eles aceitam moeda vigente real. Então eu preciso fazer por onde? Então eu preciso aceitar publicidades aqui no meu podcast, eu preciso fazer trabalhos, eu preciso ter consultorias para pagar também, né, aqui o meu cafezinho com leite condensado. Mas enfim. E aí a pessoa se frustra porque ela criou lá no imagético dela, assim, a Andréia é uma santa, ela dá conselhos gratuitos, então eu vou lá no direct dela, dentre milhares de pessoas, e eu vou colocar toda a minha história, ela vai parar, ela vai analisar, ela vai gastar um tempo para me dar os melhores conselhos. E aí a pessoa se frustra com algo que ela criou na cabeça dela. E aí, meu querido, o que você criou, a visão que você criou sobre alguém, né, o tal da Marília, eu me apaixonei pelo que eu inventei de você, é a gente que tem que arcar com esse BO. E eu não me responsabilizo por imagens que foram criadas ali, pela própria pessoa. Diferente de pessoas que dão esperança, que contam historinhas, que são mentirosas. Não estão falando aqui de gente filha da égua, tá? Eu tô falando de que ao longo da nossa vida vão existir pessoas que vão esperar coisas da gente que a gente não pode entregar. E aí é insanidade uma pessoa que esperou algo meu que eu não prometi, eu ter que sanar essa necessidade da pessoa, porque ela criou. Não dá. E isso já começa dentro da nossa própria casa. Porque os nossos pais nos amam. É óbvio que essas pessoas, alguns, querem o nosso melhor. Elas querem que a gente prospere, elas querem que a gente se dê bem na vida, elas querem o melhor pra gente, que as portas se abram, que os tapetes se estendam. Obviamente quer. Só que a visão dos nossos pais, às vezes, vai ser limitada. Isso acontece muito, nossa, isso é muita pauta na consultoria.
Que chegam as pessoas assim, ai, nossa, porque eu falei pro meu pai que eu vou mudar de trabalho e tal, e um trabalho tecnológico. É entender que os nossos pais, por exemplo, eles vêm de uma geração que não se pensava sequer em internet. Então a ideia do meu pai era concurso, o trabalhozinho ali CLT e assim, médico, advogado e engenheiro e nada mais importava. Ou era você dono de um negócio. Só que hoje, quando eu olho a pluralidade de formas de trabalhar, talvez os nossos pais não tenham acompanhado. Talvez eles não entendam, por exemplo, que, hoje eu posso ganhar um dinheiro produzindo conteúdo. Na cabeça deles isso não faz o menor sentido. E aí defender alguns pontos para quem tem uma visão ainda limitada do passado vai ser um pouco difícil. Mas aí eu te faço essa pergunta e aí eu quero que você se responda por dentro. É inteligente da minha parte me limitar a este pensamento dos meus pais, que é um pensamento mais limitado, retrógrado, mais passado, para não desagradá-los? Cabe eu estar num relacionamento que eu não tenho mais tesão, eu não tenho mais admiração, eu não tenho vontade de beijar, eu não tenho vontade de estar com aquela pessoa, mas porque as pessoas chamam a gente de casal perfeito? Faz sentido? Não, não faz, mas tem gente que continua fazendo isso. Porque não quer desagradar. Porque não quer decepcionar. Ai, meu Deus, ela é igual quando acabou lá o William Bonner e a Fátima Bernardes. Meu Deus, eles eram o casal perfeito. Será? Será que era o casal perfeito? Ai, nossa, minha visão do amor acabou porque o William Bonner e a Fátima Bernardes, eles se separaram. Mas será que não foi a gente que criou? Porque via eles sempre ali na bancada trabalhando junto? Vocês já experimentaram trabalhar com companheiro? Gente, peleja. Eu olho ali pra mulher e falo, aguenta muito e calada. Aguenta muito e não surta. Então, assim, a minha fala pra vocês hoje é, pensando em amadurecimento, a gente chegando aí na grande sexta-feira do ano, novembro, vocês que pensam que não dá pra fazer coisa ainda, gente. A gente tem 60 dias ainda pra fazer acontecer em 2024, tá? 60 dias tem muita água pra passar embaixo da ponte. Nesses 60 dias, o que foi que vocês estão amarrados ainda porque não querem sustentar desconforto de decepcionar pessoas? Porque eu penso, gente, a nossa vida é uma só. E eu gastar a minha vida preciosa fazendo as coisas para manter nível de agrado de família, de parente, de sociedade, de amigos, é muita loucura. Ai, mas o meu pai, ele sempre esperou que eu fosse ser advogada, mas eu não quero mais ser advogada. Ele que seja advogado. Ele que seja. Eu não tô dizendo aqui, pelo amor de Deus, eu sei que vocês não são pessoas, vocês não são pessoas limitadas. Eu sei que vocês têm a cabeça boa pra estar aqui escutando. Eu sei que eles querem o melhor, eu sei que eles têm visão de mundo. Não estou falando aqui pra gente não tomar conselhos, mas se no seu coração, se dentro de você, se as oportunidades, se as possibilidades estão se abrindo para outra coisa e você a quer, será que não tá na hora de você ser um pouco ter culhão e ir lá e fazer? Mesmo sabendo que isso desagrada? Eu sei que é difícil, tá? Não tô falando que é fácil, não. Menina, porque uma das coisas que eu mais pensava, nossa, a hora que eu falar pro meu pai que eu tô engavetando o diploma, que eu tô dando baixa no meu CREA, porque engenheiro eu não deixo de ser, eu só não posso atuar. Que eu tô dando baixa no meu CREA pra fazer educação física. Esse homem vai infartar. Agora eu infarto o Sérgio. Agora ele vai morrer. Morrer. E a gente nunca falou sobre. Isso eu tenho que falar. Meu pai me respeitou muito, mas a gente nunca falou sobre. Nunca. Em hipótese nenhuma. Mas no começo desse ano, ele me procurou pra fazer treino pra ele. Que ele tava precisando fazer treino e tudo mais. Então ali eu entendi que já existia uma parte do seu Sérgio entendendo que eu tinha mudado de profissão. Que eu nem exerço, tá? Também não exerço educação física, não, tá?
Eu mudo, gente, eu mudo muito. Vocês estão entendendo? Mudo pra caramba. Então, meus amores, pra essa grande sexta-feira do ano, a sexta-feira e sexta-feira do ano, dá uma revisada. O que vocês estão carregando aí? Ah, eu não vou terminar pra não decepcionar minha sogra. Ah, eu não vou sair desse emprego porque eu vou decepcionar tanto meu chefe. Ai, meu Deus, se vocês soubessem. Se vocês soubessem como é fácil substituir vocês. Se vocês soubessem que em poucos dias tem alguém no seu lugar e a pessoa elogiando, que achando que nunca encontraria alguém como você encontrou melhor, espalhando isso pros outros. Graças a Deus, né, que ninguém é substituível. Mas pensem bem. Não arrasta isso pra 2025, não. E eu não quis nem ter essa conversa mais pro final do ano para ter tempo de vocês executarem isso em 2024. É um papel que eu tenho aqui, falando para vocês sobre amadurecimento de sustentem o desconforto de desagradar pessoas. Sustentem. Mantenham. Pessoas se decepcionam diariamente. Diariamente. Mas você não pode ficar se decepcionando, tentando manter todo mundo felizinho do seu lado enquanto você tá muito infeliz. É aquele negócio, ai, você tá no trabalho dos sonhos. Do sonho de quem? Do seu, porque no meu é um pesadelo. Mas aí você se mantém, porque todo mundo fala, meu Deus, esse é o trabalho dos sonhos, você vai ser louca se você deixar esse trabalho. Mas as pessoas não estão convivendo ali diariamente, todo santo dia, aguentando o que você aguenta. Pensem bem nisso. E vamos aproveitar esse grande novembro.